O Canadá está nas notícias geoeconômicas atualmente por possuir um novo primeiro-ministro, denominado Mark Carney, indicado pelo Partido Liberal do Canadá, atualmente em poder no nível federal, porém, não apresentando isso sendo sem precedência na história recente do Canadá, sem ter sido eleito deputado, ou seja, membro do parlamento, nem ter ocupado cargo no gabinete do governo. Mark Carney é indicado e eleito pelo Partido Liberal, apenas assumindo a sucessão do Justin Trudeau, que anunciou sua demissão em janeiro, num clima de crescentes tensões com os Estados Unidos sob governança, como todos sabem, de Donald J. Trump. Trump ameaça anexar, apropriar-se ou até transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos. Bom dia. Sou Norman Madarazzo. Isso é o episódio 2 de Geoeconomia por Teses. Bem-vindos. Hoje discutiremos o caso do Canadá. Então, o Canadá possui um novo primeiro-ministro, Mark Carney. E como já falei, Carney é um banqueiro. Ele tem um percurso nos bancos de investimento, sendo formado inicialmente pelo banco Goldman Sachs e vinculado a vários bancos de investimento no Canadá, que são de holding internacional. Então, Mark Carney não apresenta, no primeiro momento, as características de um feroz defensor da soberania do Canadá, embora ele tenha usado esse termo de soberania. Carney era, na medida em que pode aparecer ter ocupado uma carga política importante, ele era o presidente do Banco do Canadá e, subsequentemente, do Banco da Inglaterra, antes de fazer parte de um grupo de estudos sobre a economia canadense vinculado ao governo Trudeau, mas nunca possuindo uma carga oficial no governo. Ele estava sendo apontado como sucessor da pró-ucraniana feroz e também discípulo dos globalistas liberais mundiais sob regência de George Soros e do Davos, que era Chrystia Freeland. Agora, Freeland foi demitido ou pelo menos reduzido em funções por Trudeau em dezembro, o que despertou então a sua saída do governo e o processo de sucessão que terminou nas últimas semanas e particularmente se encerrando definitivamente na semana passada pela assunção de Carney à carga de primeiro-ministro do país. De acordo com a mídia canadense, Carney vai chamar precipitadamente eleições federais deste domingo. Isto é obviamente um teste de vazamento por vazamento que costuma acontecer nos países que se auto-elogiam por ter uma liberdade de imprensa, embora nada está seguro com esta decisão do governo Carney. Então, quem é essa figura? Por que essa figura? Por que um banqueiro neste momento? E o que devemos suspeitar? Porque a mídia canadense certamente não está levantando esta questão.
os liberais têm recebido um forte apoio da mídia canadense, e é importante dizer, pelo menos no nível do governo federal. E quando Trump atacou o Justin Trudeau, justamente ele demonstrou uma falta de conhecimento da própria estrutura política do Canadá, porque as províncias, o Canadá possui 10 províncias, que são essencialmente estados. As províncias possuem um grau de autonomia superior ao que encontramos nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo. Então, certas não tem necessariamente uma posição uniforme distribuída entre os primeiros-ministros provinciais, né? E sabemos, pelo menos os que conhecem um pouco o Canadá, uma dessas províncias, pelo menos tem uma tradição de buscar uma autonomia, se não uma separação do Canadá. Estou falando do Quebec, que recobre parte do território reclamado, digamos, colonizado, explorado pelos franceses até os meados do século XVIII, chamado então a Nova França. Curiosamente, Mark Carney decidiu fazer a sua primeira visita oficial não aos Estados Unidos, tampouco à Grã-Bretanha, o que demonstra uma certa anomalia no plano das relações internacionais, mas na França. Por que Carney teria que ter feito a primeira visita ou aos Estados Unidos ou à Inglaterra? Bom, ao iniciar pela Inglaterra, vamos dizer que isso será a nossa primeira tese, que às vezes é apresentado como fato, embora seja na vida do dia a dia, contestado pela própria atuação e pelo próprio recuo de alguns dos principais agentes por trás dessa tese, que é que o nome real do Canadá é a América do Norte Britânica. Na verdade, quando o Canadá se formou oficialmente como domínio independente da coroa britânica em 1867, a sua Constituição se chamava a Acta the British North America Act, a Acta da América do Norte Britânica. E até o início dos anos 60, era possível identificar a União Jack sobre a bandeira do Canadá. O Canadá assumiu sua bandeira só em meados dos anos 60, com o famoso folho de maple, e repatriou sua Constituição de Londres, porque o British North America Act permanecia em Londres. Apenas no início dos anos 80 foi então o pai do Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, que repatriou a Constituição e acrescentou a Constituição com o Canadian Charter of Rights, com a Carta dos Direitos Fundamentais. Mark Carney, então, visitou a França. E ao lado de Emmanuel Macron, começou a declamar sobre a soberania do Canadá, a importância de respeitar a soberania. Ele fez pouco menção da Carta das Nações Unidas sobre a soberania das nações e a importância, digamos, o acordo internacional de manter a fixidez das fronteiras entre os Estados nacionais. A questão entre o Canadá e o governo dos Estados Unidos se torna, então, uma disputa em torno da fronteira. E gostaria de explorar essa questão
indicando por que a fronteira é longe de ser fixa e certamente tem atravessado na história entre o Canadá e os Estados Unidos, como entre quase todos os países existentes hoje, vários momentos de tensão, de guerra e de conciliação diplomática, mas nada que apresentava uma garantia que essa fronteira seria fixo eternamente. Agora, num clima de declínio do poder imperial dos Estados Unidos, vemos o retorno do interesse estratégico para o território do Canadá, expressado pela elite atualmente em poder nos Estados Unidos. Outra questão da visita de Carney à França é sua afiliação e aprofundamento do compromisso com o OTAN. Bom, isso não pode ser o tópico da nossa discussão hoje, mas temos visto nesses últimos dias várias manifestações vindo pelos países membros do OTAN a aumentar seu orçamento de defesa, ou seja, de ofensa militar. Aumentar o orçamento do complexo militar que está presente em graus diferentes nos diferentes países, mas que conduza e que mantém a produção tecnológica de ponta em todos esses países, estabelecendo então o grau de investimento em serviços sociais, programas sociais, especialmente a educação e a saúde nesses diferentes países. Então, o futuro parece demonstrar um grande risco ao sistema de previdência social existente nos diferentes países da OTAN. Isso é bem nítido na França e é um dos países mais resistentes a essas transformações é o próprio Canadá. Eu destaco essa questão porque é possível argumentar, isso será uma segunda tese, que na verdade o Canadá não está de modo algum em tensão com os Estados Unidos. Porque o ministro da Defesa dos Estados Unidos, no seu discurso em Munique, indicou muito claramente a obrigação que os países da OTAN terão que investir na área da defesa em decorrência do aparente trabalho feito pelo governo Trump a cessar as hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, a pressuposta por trás dessa obrigação manifesta pelo governo Trump é que existe realmente uma cessação de hostilidades. Porque os termos postos pelos Estados Unidos atualmente não foram aceitos pela Rússia. Na verdade, são termos que equivalem a uma rendição da Rússia ao invés da Ucrânia. O fato que Mark Carney apoia sem submeter essa questão à discussão no Canadá, como foi desde o desencadeamento das hostilidades em 22, e isso sendo sob a responsabilidade de Chrystia Freeland, que era deputada primeiro-ministro sob Trudeau, leva a considerar que, na verdade, Carney será a figura que agilizaria a anexação do Canadá
pelos Estados Unidos. Tudo isso está da ordem da especulação, por isso também eu apresento a ideia como tese a ser discutido, a ser refletido, criticado no caso. Mas de considerar que Mark Carney é uma figura nacionalista que trabalhará para manter a unidade territorial e a soberania nacional do Canadá, é contrário a toda formação que recebem os banqueiros de investimento, particularmente aqueles que criam suas carreiras no setor privado, o que é o caso de Mark Carney. Não se considera aqui nem de falar de revolving door. Carney nunca ocupava uma carga alguma no governo no Canadá. E como sabemos, os bancos centrais são entidades privadas cujos principais acionários são os bancos privados e bancos de investimento. Então, nem sendo o presidente do Banco Central do Canadá, consideramos que Carney ocupava tal cargo. Agora, tem diferentes manifestações ocorrendo dentro do Canadá diante das ameaças de Trump. Certas pesquisas, embora temos que dizer que não houve um grande número de pesquisas financiadas até o momento sobre essa questão, preferindo focar-se em termos de informações resultando das pesquisas sobre a disputa política. O Partido Conservador, sob a regência atualmente de Pierre Poilievre, é um partido que demonstra uma ignorância e um fanatismo que, a princípio, o alinhava com o viés ideológico do Trump e do MAGA. Porém, é muito mais perto do QAnon que de MAGA. Como estamos vendo, a MAGA, na verdade, é uma extensão daquilo que os americanos chamam de globalismo. Os globalistas são identificados pelos americanos como sendo essencialmente vinculados ao Partido Democrata e que promovem uma certa orientação ideológica ou cultural em torno da diversidade, da igualdade. Então, o Trump, no momento em que assumiu o poder, decretou a anulação de todos os programas de DEI, e isso não mudou no discurso oficial, embora temos que apontar ao fato que o ministro da tesouraria, ou seja, o ministro da Economia dos Estados Unidos, Scott Bessent, é um homossexual casado e responsável dos interesses de George Soros nos Estados Unidos. Então a questão aqui é até que ponto houve distanciamento tomado pelo governo Trump do globalismo internacional, apesar do fato que, no primeiro plano, Trump é um homofobo, é um racista e, podemos dizer, sem muita polêmica, um machista. Voltando à questão, então, das províncias no Canadá e quem está apoiando ou resistindo a essas ameaças. Pelo que parece, por enquanto, quem está mais resistindo a essas ameaças é a própria elite financeira e cooperativa canadense. Os políticos vão modificando, variando em suas posições. É verdade que
uma preocupação principal de todos os primeiros-ministros provinciais é de manter as boas relações comerciais. O Quebec, por exemplo, é grande fornecedor de energia hidroelétrica para os estados da Nova Inglaterra e particularmente para a cidade de Nova York. Isso não é meramente o caso do Quebec, é também o caso da Ontário. Ontário também é grande fornecedor de carros para os Estados Unidos. O que está acontecendo, sabemos, é que Trump, ao mesmo tempo que ele está ameaçando a anexação do território, está usando o bastão para intimidar os canadenses com taxação dos seus exportações para os Estados Unidos. Essas taxações, essas tarifas são de ordem, às vezes, astronômicas, dependendo de qual material está sendo exportado para os Estados Unidos. Mas, de todo caso, como é o caso do México, com a produção de veículos, o Canadá e o México são altamente dependentes do mercado dos Estados Unidos para sua produção. A população do Canadá é relativamente pequena, 40 milhões de habitantes. Porém, o Canadá possui pelo menos 34 minerais ditos cruciais, 6 dentro deles sendo de alto valor atualmente: o lítio, as terras raras, o grafite, o níquel, cobalto e cobre. Então, o que apresenta uma grande atração aos Estados Unidos, ao governo Trump, especificamente Canadá, são essas reservas minerais e também essa potência hidroelétrica de geração energética, mas também as reservas de água potável. Sabemos que uma das regiões mais produtivas da perspectiva agrícola dos Estados Unidos é uma região essencialmente desértica, né, que necessita cada vez mais água potável para irrigar os campos. Estamos falando dos antigos terras conquistados pelos Estados Unidos que pertenciam ao México até o Tratado de 1848 de Guadalupe Hidalgo. Essas terras sendo transformadas em estados, eventualmente, de Arizona, Califórnia e de Novo México. Ainda não estamos falando de Texas, que é mais um capítulo na história dessa expressiva adquisição de terras, pela conquista de terras pelos Estados Unidos nos anos de 1840, que determinou desde então o caráter expansionista e imperialista dos Estados Unidos. Então, como considerar esse acto de ameaça? Certamente é um ato imperialista, mas o soft power tem trabalhado no Canadá durante décadas também. O soft power por meio do cinema, mas também por meio da música, por meio dos esportes, por meio, então, das artes em geral, sendo que a maioria da população canadense mora num espaço de 150 quilômetros da fronteira dos Estados Unidos e recebe, desde os anos 60, os canais televisivos dos Estados Unidos em modo aberto nas televisões e, subsequentemente, pelo cabo. Não?
Porém, o que interessa ainda mais os Estados Unidos com o Canadá é, sem dúvida, as reservas de petróleo. O Canadá atualmente possui a quarta maior reserva do mundo em petróleo de bitume. Esse petróleo é contido em areia, principalmente nos campos do Athabasca, ao norte da província de Alberta, e os números, o volume em termos de bilhões de baris é a metade da Venezuela, que é atualmente o primeiro do mundo, com mais de 350 baris de petróleo. O Canadá possui estimativas comprovadas, porém, de 175 bilhões de baris. Isso juntado aos 70 dos Estados Unidos levará a combinação dos Estados Unidos e o Canadá a algo perto de possuir o maior volume em reservas de petróleo no mundo. O refinamento desse petróleo já está sendo feito principalmente por empresas americanas. E a tentativa de sedução feita pelo governo Trump da opinião pública canadense é dizer que tudo custaria menos se não existissem as atuais barreiras à livre circulação de produtos. Essas barreiras, na visão de Trump, são referentes à taxa do governo federal de TVA e também da taxa de diversas províncias, embora a província de Alberta é famoso por não taxar provincialmente seus produtos e serviços. E, aliás, o atual primeiro-ministro de Alberta, Danielle Smith, do Partido Conservador, tem uma relação de amizade, uma relação política desconhecida com o governo Trump já há certo tempo. Ela tem visitado o domínio de Trump, a mansão de Trump em Mar-a-Lago, em Flórida, várias vezes, e não sabemos exatamente qual é a posição de Danielle Smith referente a esta decisão de Trump, porque nada significa que uma tentativa de anexação do Canadá e transformar o território inteiro num só Estado existe como estratégia do governo Trump. Aliás, uma tentativa dessa poderia desencadear um movimento de separação no Quebec e uma aproximação com a França. Certamente as ambições neocoloniais da França nunca cessaram e a França sonha ainda hoje de retomar controle do Quebec. Aliás, fato notável que ocorreu durante a visita de Carney na França era o aparecimento de um dos submarinos mais sofisticados da França na base militar de Halifax. É um submarino que detém armas nucleares, mísseis nucleares no seu cargo. Então, a questão da França aqui está significativa, pelo menos no âmbito simbólico. Mas, novamente, voltando à terceira tese, que é que não existe essencialmente tensão ou conflito entre o Canadá e os Estados Unidos, e isso é possível ver nas afirmações de Carney que diz respeito à intensificação da pressão militarista da OTAN contra a Rússia,
a intensificação do apoio de Zelensky e da Ucrânia, mesmo quando Trump está, o que devemos constatar como sendo uma ficção, uma aparência, um jogo de cassino, se aproximando do governo do Kremlin para tentar uma cessão de hostilidades por meio de um cessar-fogo. Mas sabemos que a posição da Rússia, embora seja subtilmente filtrado pela diplomacia, é completamente contrário a essa proposta, e o aviso contra a presença de tropas de qualquer país de OTAN na Ucrânia foi dado. Então, o que poderia ser por trás desse jogo de cintura, esse jeitinho carioca que está ocorrendo no plano internacional? É possível especular, seria uma tese menor nesse momento, que o Canadá está se preparando a aumentar também o orçamento de defesa militar, isto sendo alegadamente feito para proteger as fronteiras, mas na verdade está apenas expressando a fidelidade contínua às ambições imperiais americanas. E isso deve ser considerado como viável, como tese, na medida em que o Canadá simplesmente é desinteressado a se aproximar a qualquer país do BRICS para formar uma aliança protetiva dos seus interesses econômicos e territoriais. O Canadá é composto de uma grande população oriundo da Europa Central. Infelizmente, pela relação que certos intelectuais e líderes políticos tentaram com a Rússia, a maioria desses imigrantes europeus para o Canadá ocorriam durante o período da União Soviética, não? Sem contar os ucranianos atualmente. Não? Então, pessoas fugindo à Europa Central durante a existência da Europa, da União Soviética, particularmente desde o desencadeamento da Operação Bagration, não? Que é, então, a operação militar conduzida pela União Soviética a repulsar as forças nazistas, tendo invadido o território com a Operação Barbarossa, em 1941. Então, a maioria dos refugiados políticos para o Canadá deste período são antissoviéticos, anticomunistas e, em muitos casos, explicitamente pro-nazistas. Isso está por trás desse lamentável apoio ao nazismo ucraniano que ocorreu no Parlamento do Canadá, na presença de Volodymyr Zelensky, é aplaudido pela integralidade do Parlamento de um ex-SS Waffen que foi comemorado por seu heroísmo a ter combatido os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Observa-se que
a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, era um aliado do Canadá. O Canadá supostamente estava em guerra contra a Alemanha nazista. Então, desta população, de qual eu sou também oriundo, sendo de família húngara, refugiado no Canadá em 57, não devemos esperar grande resistência aos Estados Unidos. Eu diria que essa população particularmente é o qual devemos observar e possivelmente visar em discussões diversas no Canadá por estar prontos a aceitar tal anexação. É verdade que um dos problemas que acontece com o Canadá no que diz respeito à sua integração dos povos diferentes, mais recentemente, são os povos formados, né, profissionais altamente qualificados do mundo inteiro, né, e não mais refugiados políticos, com as exceções feitas à Ucrânia e à Síria, particularmente. Um dos problemas é que esses canadenses, esses novos canadenses, não têm muito interesse na história do Canadá. Até são mais interessados na história dos Estados Unidos, celebrando a glória, o heroísmo dos Estados Unidos, o fato que os Estados Unidos, conforme uma certa perspectiva, teriam vencidos a Segunda Guerra Mundial. Essa perspectiva, no entanto, é a perspectiva do soft power, é a perspectiva hollywoodiana, essencialmente o que os canadenses, como os próprios americanos, quando não for do próprio G7 e da zona de influência dos Estados Unidos até na América Latina, o que essas populações conhecem da história dos Estados Unidos é proveniente de Hollywood. O Canadá não tem uma grande produção cinematográfica, certamente nada comparável em número e influência dos Estados Unidos, e tem pouco sobre a própria história do país, já que a história é uma história de conquista também, mas de dominação pelos britânicos, os anglo-escoceses, especificamente, da população francófona do antigo território da Nouvelle-France. Porém, essa história é repleta de tensões e conflitos, resultando nos anos 1840 na queima do prédio do parlamento do país em Montreal, o que levou a rainha Vitória da Inglaterra, embora de família germânica, ela aparentemente falava inglês com um sotaque alemão, a mudar o capital do país para a cidade de Ottawa, o que os brasileiros às vezes chamam de Ottawa, né? Mas vamos corrigir alguns erros, pelo menos linguísticos, se não históricos, nesses episódios de geoeconomia. Conclui esse segundo episódio apenas para ressaltar algumas datas aqui em torno da fronteira. O Canadá e os Estados Unidos são ditos compartilhar a maior, a mais longa, fronteira desprotegida do mundo.
de 8.891 quilômetros. Essa fronteira não é tão desprotegida que antigamente. Aliás, durante a minha infância, era possível atravessar a fronteira só com a carteira de habilitação. Porém, hoje em dia, mesmo atravessando o país, a fronteira com carro, é aconselhado levar seu passaporte. Né? É uma fronteira, então, extremamente longa, que é o resultado de vários momentos, vários conflitos, justamente entre a Inglaterra e os Estados Unidos. O primeiro momento da fronteira é feito antes da independência das 13 colônias, em 1763, entre a Grã-Bretanha, a França e a Espanha, com a participação também do Portugal, que então entrega a Nouvelle-France para a Grã-Bretanha, integrando então esses territórios ao longo do Vale do Saint-Laurent, o Rio São Lourenço, e os Grandes Lagos, 4 dos 5 Grandes Lagos, a Grã-Bretanha. A Louisiana, no entanto, é entregue à Espanha e marcará, então, uma fronteira com os Estados Unidos que será um objeto sigiloso que funcionará como barreira ao proveito tanto da Inglaterra quanto da França contra o viés expansionista já afirmado pelos colões das 13 colônias. Lembra-se que George Washington era um militar já no exército britânico e provocava os franceses na região do Vale do Rio Ohio, na sua ambição de ser os patrões do estado de Virgínia, da colônia de Virgínia, a expandir a fronteira além da Serra dos Apalácios. Em 1783, haverá, então, depois da Guerra de Independência, para marcar o fim da Guerra da Independência, o Tratado de Paris entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Por que Paris? Porque a França ajudou as 13 colônias a obter sua independência, criando um jogo naval de mestria no Baía de Chesapeake, que barrou e subdividiu a organização do exército britânico, resultando na rendição por evitar um massacre de grande escala das forças britânicas que foram cercados por essa combinação entre o exército dito continental, the Continental Army, que representava as 13 colônias. Então, o Tratado de Paris reconhecerá e fixará a fronteira ao sul do Vale do São Lourenço e ao sul dos Grandes Lagos, com exceção feita do lago de Michigan. Porém, as 13 colônias logo desrespeitaram o tratado. Milícias das diferentes colônias tentaram ultrapassar os limites territoriais e o que eles confrontaram eram diferentes nações indígenas, as primeiras nações do Vale do Mississippi, aliados durante décadas com as francesas, mas desde 63 sob hegemonia espanhola. Não? Durante esse período houve o início
de invasões de terras indígenas maravilhosamente e tragicamente descrito por Roxanne Dunbar Ortiz, An Indigenous History of the United States, livro fundamental de leitura. E então encontramos esse movimento expansionista que que se transformará em guerra em 1812, a famosa guerra entre Inglaterra e os Estados Unidos, quando o presidente James Madison acusará a Inglaterra de impedir explicitamente esta expansão, que já fez parte da ideologia oficial dos Estados Unidos, chamado Manifest Destiny, que visa ocupar todo o território a oeste do continente. Em 1818, o 49º paralelo, com seus devidos desvios, particularmente na região dos Grandes Lagos e ao sul da ilha de Vancouver, será uma das primeiras definições da atual fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Haverá uma incidência de guerra entre milícias novamente do estado de Maine, no costa leste, e uma tentativa de expansão em direção à província, à colônia de New Brunswick, que será resolvido por meios diplomáticos no Tratado de Webster-Ashburton, com a fronteira atual de Maine fixado, mas com o corredor, na época, reconhecido para o Canadá, vinculando, então, a região sul do Rio São Lourenço com a província do New Brunswick. Mas, novamente, ao fim dos anos 40, 1840, um presidente, James Polk, que, incidentemente, cujo retrato foi colocado por Trump atrás dele, diretamente visível às câmeras, quando ele recebeu vários líderes de Estado no Oval Office nessas últimas semanas. James Polk reiniciará a reivindicação do Canadá, do território do Canadá. Isso simplesmente não ocorrerá por causa da sua expansão conduzida pelo Sul, que acabou dando uma das maiores conquistas territoriais do século XIX, que foi seguras, e México nunca conseguiu nem ameaçar novamente os Estados Unidos para retomar esses territórios. Durante esse período, tem as reivindicações russas, o Ukaz, de territórios ao longo do litoral do Oceano Pacífico, o litoral do noroeste do continente. Essa reivindicação será oposto pelo pronunciamento do discurso pelo presidente Monroe, que se tornará o Monroe Doctrine. Essa doutrina, justamente, pelo qual os Estados Unidos consideram um ato de agressão à reivindicação de qualquer potência europeia de territórios
nas Américas. Conhecendo Monroe Doctrine, quando se trata da presença da aliança da União Soviética com Cuba, firmado no início dos anos 60, no século XX, a luta no contexto da Guerra Fria, supostamente contra o comunismo, é uma mera extensão do imperialismo americano que se manifesta já por meio da doutrina de Monroe. Em 1848, haverá o Tratado de Oregon, que definirá a fronteira que separa agora a província do Colômbia Britânica, British Columbia, com o território na época chamado Oregon, que vai se subdividir nos estados de Washington e de Oregon. E em 1867 haverá então a firma da Confederação Canadense no British North America Act, que mudará apenas o modo de representação da Grã-Bretanha nas diferentes negociações ocorridas com os Estados Unidos, que vão ser mais diplomática doravante, resultando em 1871 o Tratado de Washington, quando uma delegação de políticos canadenses, o primeiro-ministro do Canadá, Sir John A. Macdonald, será presente ao lado dos representantes políticos britânicos para firmar então a fixação da fronteira entre os dois países, o que será ratificado em 1808, ainda com a presença regente do rei da Inglaterra, que era na época Eduardo VII. Então conclui essa discussão, esse episódio de geoeconomia por teses com a seguinte questão, seguinte observação. Da perspectiva legal do direito internacional, será que o Canadá é um país soberano antes mesmo de discutir uma anexação ou, no caso, uma invasão militar dos Estados Unidos? É muito curioso que o rei Carlos aceitou, apesar de todas essas ameaças, receber Donald J. Trump por uma discussão. Estamos aguardando o que haverá nessa reunião entre lideranças, e isso significativamente coloca a questão novamente no plano do direito internacional, em que o Canadá pode se mostrar nu em termos da sua reivindicação já de uma soberania, pois o Canadá é uma monarquia constitucional. Cada ano, suas sessões de disputa e de deliberação legislativa no Parlamento Federal é aberto pelo representante do rei, que é, no caso, um governador geral. Os canadenses são ensinados de um modo de autoevidência que o Canadá é um país soberano e que essas figuras de rainhas ou de reis sobre seu dinheiro, sobre seus prédios de governo federal são meramente simbólica, indicativa de uma história comum com a Grã-Bretanha. Mas quando se considera a natureza da confederação e da própria estruturação do Canadá,
o fato mesmo que o Canadá conseguiu se manter distinto dos Estados Unidos, a presença, a força, a vontade e a propriedade legislativa constitucional da Grã-Bretanha não podem ser apagados. O futuro, então, parece estar em jogo no plano do direito internacional entre os Estados Unidos e o velho mestre colonial da Grã-Bretanha. Obrigado por seguir este episódio 2. Voltaremos para discutir mais especificamente a natureza das negociações entre a administração em Washington e o Kremlin em torno da Ucrânia. Também pretendemos examinar a instabilidade crescente na França. E se vocês gostaram do conteúdo, não hesitem em compartilhar esse vídeo e apoiar, como se diz, sobre o like button. Uma boa tarde para vocês.